Estamos começando. Peraí, viu? Vamos começar. Aí troquei a joia aqui, a largador tá doendo um pouquinho. Vamos chegando, vamos fazer logo o primeiro disparo aqui. Ontem foram 3 horas de live. Hoje a gente vai chegar ali a 1 horinha, tá bom, né? 4 horas semanais. Pronto, deixa eu ver aqui agora. Dedo na tela, galera, dedo na tela. E bora lá, sem choro nem vela. Eu quero dedo na tela. Estou encontrando aqui a melhor configuração para mostrar a vocês aqui o que eu quero falar de hoje, que é a regulamentação da mídia. Por que nós devemos regulamentar? Por que a mídia deve ser regulamentada, né? Por que a gente deve regulamentar a mídia? Vamos lá, vamos tentar entender rapidinho. Só para a gente entender isso. Pronto. Vamos receber a galera aqui que tem algum apontamento. Pronto, vocês estão me vendo aqui, estão vendo lá. Por que a gente deve regulamentar a mídia, né, gente? Presentes são bem-vindos nessa live, muito bem-vindos, tá? Presentes são muito bem-vindos nessa live. E a nossa ideia precisamos regulamentar toda a mídia. Toda a mídia. Né? E por que a gente precisa regulamentar toda a mídia, galera? Para evitar que aconteçam as discrepâncias que a gente viu acontecer durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro a gente viu acontecer algumas coisas assim que foram absurdas. E quais foram as coisas absurdas que aconteceram durante o governo Bolsonaro, né? Aí o Douglas coloca, o que é liberdade de expressão? Por incrível que pareça, você acabou de responder. Liberdade de expressão. As empresas não praticam liberdade de expressão, elas praticam liberdade editorial em detrimento de outras pessoas. E vou dar um exemplo aqui. A Jovem Pan com o Tutinha, por exemplo, praticou um linchamento virtual a todo mundo que pensava diferente da extrema-direita até 2022. Bolsonaro teve só de TVs, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui antes de começar a live, Bolsonaro teve equivalente. Tinha que ser militante para defender isso. Vamos subir, vamos conversar. Porque o caixão de petista só tem 2 alças? Você já viu alguma lata de lixo com 6 alças? Pois é, a tua mãe também, quando for enterrada, vai servir desse. E aí a galera tem que observar muitas vezes isso, né? Eu estou esperando aqui assim alguém trazer argumento, porque eu estava na live agora, eu não consigo ver argumento da parte de vocês. A galera é tão boba, que não sabe a diferença de regulamentar e regular. A galera não sabe a diferença de regulamentar e regular, né? Mas aí a gente explica, a gente tem maior paciência de explicar. A galera não sabe a diferença de regulamentação e regulação, né? Opa, Doug, tudo bom? Se quiser subir, cara, vai ser um prazer, ó. Você tem 100k, meu irmão. 120 milhões de pessoas passando fome é fake? Creio eu que sim. Erro da Marina, ela que se resolva. A Globo passa pano para o Lula o dia todo. Marcos, não é verdade isso. Até porque você não viu, praticamente nós vimos uma Globo diferente durante a Lava Jato. O Jornal Nacional tem a média de 45 minutos. 21 minutos, de 21 a 24 minutos, eram utilizados só para atacar o Partido dos Trabalhadores. Então acho que você está vendo aí a Globo errado, meu querido. Né? E aí a galera tem que entender, qualquer controle é censura. Outra grande besteira. Qualquer controle é censura. Não. A censura muitas vezes é uma imposição do Estado. A censura é uma imposição do Estado àquilo que vai contra a ordem e a incolumidade pública. Isso acaba sendo censura. E o Brasil não pratica censuras ou censuras prévias, né, desde 1985. Então vocês praticamente estão vulgarizando. É muito comum a galera vulgarizar aquilo que não entende.
Eu entendo perfeitamente. Aquilo que vocês não entendem, eu já lancei a pergunta aí. Qual a diferença entre censura, ou melhor, qual a diferença entre regulação e regulamentação? Qual a diferença entre os dois? A diferença entre regulação e regulamentação. Regulação e regulamentação. Qual a diferença entre os dois? Podem olhar aí no Google muitas vezes. Eu permito que vocês olhem no Google. Vamos lá. Não tô vendo, eu não estou vendo ninguém chegar aqui e apresentar nada. Só miolo de pote, só besteira. Estou vendo ninguém apresentar nada. Bora? A diferença de regulação e regulamentação. Só para a gente entender. A diferença entre regulação e regulamentação. Bora lá. Poxa, já estão indo embora? Mas vocês são tão bons de debate. Tinha quase 80, agora tem nem 30. Vocês são tão bons de debate. Eu quero ver até onde vai chegar o nível da live. Quero ver. Bora lá. Já temos leis que protegem. Para que regular? É porque quando a gente coloca, Renato, dentro de uma regulação, as leis não protegem, né? As leis somente definem, arbitram e julgam. Quando existe uma regulação, passa a ter um conjunto de normas, um regulamento. Se próxima semana precisava estar todo mundo atrasado, se próxima semana sai primeiro de lá, vai sobrar segundo de lá. A Sara não entra para enxergar. Regular é isso, regular é controlar, regulamentação é oficializar a existência. Não, tem nada a ver, Renato, tá falando grande bobagem, querido. Os meios de comunicação não partem desse pressuposto, não, porque existe a liberdade de informar, existe a responsabilidade jurídica no ato de informar. Eu estou esperando alguém subir aqui com um bom argumento. Vocês não têm argumentos, gente. Ou seja, não tem. Eu estou cansado já. Ingênuo demais? Não sei. Será que eu sou ingênuo? Pelo menos eu sei do que eu estou falando, eu estudo o que eu estou falando. Não. Está totalmente errado, Renato. Liberdade de expressão. Se sentiu errado, processe. Grande parte das TVs no Brasil, até as web TVs, como é o caso do meu canal no YouTube, eles são uma concessão pública, tá? E aí, por serem uma concessão pública diretamente, eles estão sujeitos a algumas diretrizes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a Jovem Pan usou, inclusive, cometeu crime eleitoral, a fazer campanha antecipada com Eduardo Bolsonaro, em 2021, falando de campanha, de plataforma de campanha, de projetos de campanha, para 2022, falando do PAI, né? Isso é antisonômico. E aí vale lembrar que a Jovem Pan não é do Tutinha, ele é dono da marca, mas o direito de transmissão em território nacional é uma concessão dada pelo Ministério da Comunicação, tá? Que agora é redigido, se não me engano, pelo Paulo Pimenta, que acabou gerenciando. Eu estou esperando muito para que a galera consiga aqui me dizer qual é a diferença de regular e regulamentar. A galera vai para um discurso muito do monarca. Ai não, é porque isso é liberdade de expressão. Eu estou esperando. Renato, é diferente, cara. Você está aqui colocando criticar o Paulo Pimenta, não é me apresentar uma solução. Eu tô querendo ver solução. E só pra galera ter uma noção, eu não tô preocupado com essa audiência daqui não. Tô só passando tempo e tô aumentando meu time watching no YouTube. Só isso que eu tô fazendo, tá? Tô preocupado não com essa audiência de hoje não. Censura é censura. Não existe democracia com censura. Pô, Heleno, que legal. Adoraria te ouvir, cara.
Adoraria te ouvir. Eu te enviei um convite, adoraria te ouvir. O tema da live não é corrupção, o tema da live é regulamentação da mídia. Aí quando você quiser falar disso, você pede, eu abro uma live desse jeito. Vamos lá. Como regulamentar a mídia? Então, simples, cara. Você pode ter diretamente, desde estatutos, regimentos, tempos de tela, o que pode ser transmitido ou não de acordo com a faixa etária, a inserção dessas faixas etárias, a programação como deve ser colocada, e isso tudo se colocando através de uma regulamentação. Existe um regulamento para que isso aconteça. Tem até um projeto que foi colocado pelo Marcelo Valente, acho que é filho do Ivan Valente, acerca disso. Tem outro projeto também que fala da liberdade jornalística, ou melhor, da responsabilidade jurídica jornalística, que faz com que apresentadores como Siqueira Júnior hoje estejam com medo de serem presos por terem tido falas racistas. Pronto, resolvi. Não estou com paciência para doido hoje. Vanessa, tem pessoas que amam controlar tudo, até mesmo na sua opinião. Quando sua opinião vira crime, ela tem que ser controlada, não, ela tem que ser punida, meu anjo. Luiz Carlos, 55 países assinaram na ONU contra o ditador Ortega. Lula, papi, não assinou. Pois é. Ele tinha premissa de assinar ou não, né? Mas eu vou checar essa notícia porque eu não estou antenado por ela, não. Eu sabia que tinha algum documento, alguma nota que ele repudiou Ortega. Algum manifesto que repudiou Ortega. Também não sou favorável ao Daniel Ortega, não. Eu estou esperando. Estou esperando a galera chegar aqui e dizer, não, pô, olha, foi isso, não é isso aqui. Até agora eu só estou vendo gente aqui puxar o assunto para campos diversos e ninguém apresentar a diferença entre regulação e regulamentação. Não, até porque, Vanessa, se você quiser eu te subo. Seria um prazer de subir aqui. Você tem poucos seguidores, eu te entendo hoje, mas eu não debato opinião, não, eu debato fato, tá? Só se esconde quem tem medo se regulamentar a mídia, quem não tem medo. Não entendi nada, Tiago. Se puder escrever de novo, eu entendo. Só esconde quem tem medo. Se regulamentar a mídia, quem tem medo, a frase precisaria de um... Só regulamenta a mídia. Não. Só regulamenta a mídia que não quer que pessoas como Adriles façam gesto nazista. Só regulamenta a mídia e passa a ter um regulamento e uma série de punições que vão contra a vulgarização da liberdade de expressão. Quem quer que essa galera toda, basicamente, seja de direita ou de esquerda, não faça proselitismo político e religioso. Vocês já leram um documento lá da PUC, acho que é PUC Campinas, acerca do boom, do aumento dos canais evangélicos? E você sabia que o R.R. Soares, assim como o outro pastor lá dos Feijões, né, o Valdomiro, eu falo o nome, se ele processar, problema dele. Eles fizeram campanha diretamente. Janones é muito bobo, cara, também. Eu não curto a linha de atuação do Janones, não. Tá? Tem muita gente da esquerda que é muito boba também. É tão boba que chega a ser até não valer. Tá bom, Vanessa, você está debatendo a sua opinião, eu estou lhe apresentando fatos. A bancada evangélica hoje, junto com os canais de TV evangélicos e católicos, praticamente cresceram à base de mentiras. Com a regulamentação, isso não aconteceria. Simples assim. Aí o Bruno coloca aqui outro mané que não sabe nem o que fala. É realmente, Bruno, te entendo, mas o mané aqui tem quase 10 vezes mais seguidores que você. Vale o que o Lula fala? Não, cara, não vale o que o Lula fala, não. Vale o que a lei fala. E o Lula não está nem acima nem abaixo da lei. Aí o Leonardo coloca aqui, Lula só merda, tá gaga. Os caras não sabem nem escrever, velho. Não quero debater, que é aquela oposição, que nojo, autoritarismo puro, chorume também. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão tão mal de escrita, tá? Lula só fala merda, está gaga. Seria gagá, cara. Tem uma forma de acentuar ele corretamente. Se ele está gaga, já imaginei Lula cantando Poker Face.
Então você está a favor de criminalizar a piada? Cara, inclusive eu tenho um show de stand-up comedy, que é o Derretendo Reputações e o Papo de Professor. Me apresento também, tenho texto de stand-up, tem vídeo meu aí também no YouTube já. E se a piada for ofensiva, ela for diretamente racista, misógina, homofóbica, a gente não faz. E as mentiras que a Globo fala, boa Kátia, as mentiras que a Globo fala, a Globo responde por ela, assim como as mentiras que a Record fala, deveria responder por ela. Se houver uma forma de regulamentar, haveria punição, tá? Deixa eu só explicar uma coisa que acontece no direito quando se fala da injúria e do direito de imagem, por exemplo. Vocês sabem quanto tempo demora para a gente conseguir o direito de imagem na TV, caso ocorra uma calúnia, uma difamação, uma injúria? Pode demorar até anos, gente. O caso do Siqueira Júnior não foi agora não foi recente não. O caso do Siqueira Júnior foi bem antigo. E você sabe quantas vezes o advogado tentou, de comum acordo com a TV, garantir o direito de resposta da cliente dele? Mais de 9 vezes. E aí, sabe o que eles fizeram? Não, eu tenho a liberdade de expressão de falar isso. Não concordo não, tá, Tiago? Regulamentar a mídia e abrir um precedente para a censura. Bolsonaro falou o seguinte: você não vai falar nada não agora, você está censurado, ok. Ele censurou alguém, impedindo um jornalista de falar também dessa forma. Pô, velho, gostei dessa expressão aqui do nosso amigo, o Jinxcraft, né? Caso seja regulamentado, com certeza vai ser favorecido mais para um lado do que para o outro. Concordo contigo, cara. E qual a solução? Nós precisamos ter um poder mais efetivo de cobrar e fiscalizar. Opinião agora é crime nesse governo? Primeiro, que a opinião nunca foi crime. Agora, quando a opinião passa a ser crime, como abre aspas para o Daniel Silveira, que ele disse que deveria bater no Alexandre de Moraes. Essa é a opinião dele ou é uma confissão de crime? O crime de ameaça fica evidente. Tá? Quando alguém diz que negros não são semideuses ou superpessoas, que não seria operado por um médico negro, ou que não estaria num avião cujo piloto fosse um piloto negro de cota de escola pública, falado lá em 2013 do CQC, na fase final do CQC. Viu a diferença de regulamentar as mídias? E aí a galera vai dizer, não, mimizento, só não mimizento, meu anjo, que é isso? Só não mimizento, não. Não existe crime de ameaça. Peraí, Gisele Casagrande, vamos lá. Olha como os bolsonaristas já começam. Gisele acabou que não existe crime de ameaça. Eita, peraí. Crime de ameaça. Tá aqui. Olha como a gente pega os bolsonaristas mentirosos, tá vendo? Então, Gisele, você é mentirosa. Crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. Ele consiste quando a pessoa executa o ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios, com o intuito de causar mal a terceiros. O delito é considerado injusto e grave com punição de lei, detenção de 6 meses ou multa. Ou seja, existe crime de ameaça sim. Tá bom? Por que você fala bolsonarista? Cara, é porque eu até, pra ser bem sincero mesmo, eu não poderia falar bolsonarista, você tem razão. Como eu também não poderia falar lulista, porque o sufixo ista, ele é colocado para quem faz uma teoria, para quem escreve uma teoria. Por exemplo, tá bom, você tá dizendo que Lula é lixo? Beleza, o que é que eu posso fazer? Só te dar um bloco, ó. Coisa linda. Né? Antigamente se falava tal, era tudo de boa. As pessoas são responsáveis pelo que já são responsáveis pelo que falam na web. Não é verdade. Aqui na web, inclusive, vazam dados o tempo todo. Regulamenta meus bagos. Não vamos brigar por pouca coisa, cara, por favor. Não vamos brigar por besteira. Então, assim, Lula é um grande líder, eu concordo contigo. Então, quando a galera tem essas falas de regulamentar, de falar dessa forma, é porque o povo não sabe a necessidade, muitas vezes, de debater sobre isso, né? De regulamentar sobre isso.
O povo sai colocando simplesmente o que quer ou o que acha que deve ser feito, né, da maneira que o convém. Então, por incrível que pareça, a nossa colega, acho que a Gisele, falou que não existia crime de ameaça. E aí o crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal, que dá pena de 6 meses a 1 ano de multa. Vamos só olhar aqui se ele é prescritível. Tá? Eu acho que ele é prescritível. Ui, bateu meu relógio aqui. Eles podem prescrever depois de 3 anos. Depois de 3 anos eles podem prescrever. Eu estou esperando até agora alguém apresentar um argumento justo, plausível, para o que eu estou falando. Dizer que eu sou louco, tentar descredibilizar isso, não muda nada o argumento. GS, regulamentar é igual censurar. Explica para a gente, por favor, a definição de censura e a definição de regulamentação. Estou esperando. Vamos lá, já que a galera não consegue fazer isso, eu faço questão de colocar para vocês aqui, tá? A regulamentação da mídia, ela vai se estabelecer muitas vezes em que os meios de comunicação, e especificamente rádio e TV, passarão por um mecanismo de regulamentação, construção de um regulamento. Por exemplo, a 9.504, que é a legislação eleitoral, ela diz que para o debate de TV, e até a alteração dela também, só podem ir os 4 mais indicados às pesquisas eleitorais. Eu sou contra isso. Eu acho que deveriam ir todos os candidatos às majoritárias, sejam os prefeitos, sejam os candidatos a governador, sejam os candidatos a presidente, ou até mesmo se a imprensa quiser fazer um debate com candidatos ao Senado, ou até mesmo ao vereador. Tá? Só que isso eu sou contra, e tá? É uma coisa que a galera nunca parou para me parabenizar. Eu estou esperando até agora alguém me dizer aqui a diferença de regulamentação e regulação. A regulação, ela vai agir? Não, Cláia, de forma alguma, cara. E até te convido aqui a subir para você dizer onde é que eu estou apoiando aqui qualquer tipo de ato ligado à ditadura, né? Quem mandou fechar rádio de estudante no Brasil não foi a esquerda, não, foi a direita. Tá? Obrigado, Rênia. Quem mandou fechar rádio de estudante durante a ditadura não foi a esquerda, não, foi a direita. Quem mandou praticamente fazer uma campanha de difamação em 92 contra o ex-presidente, contra o presidente Lula, não foi a esquerda, não, foi a direita. Quem mandou unir, né, e filmar todo mundo como a senhora Ana Campanholo fez, não foi a esquerda, não, foi a direita. Gente, Breno, é diferente rapidinho, Breno, demais. Regulamentar, pessoal, regulamentar é criar regulação, regras, criar regras. Quando você regulamenta, é você criar leis, regras para regir. Um exemplo, a profissão de médico, ela é regulamentada. O médico não pode fazer qualquer procedimento sem autorização da família e do paciente. Ele sempre vai pedir para a família assinar um documento, não pode chegar lá, eu vou arrancar o coração, um órgão dessa pessoa aqui, mesmo ele estando doente, necessitando disso, você não vai fazer. Isso é porque tem leis que regem a profissão de medicina. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma cirurgia. Não é qualquer cirurgião que é plástico. Não é qualquer cirurgia que um médico pode fazer. Ele não está autorizado. Então, tudo isso são regras. Tudo isso tem o quê? Regulação. Então, regulamentar não é censurar. Não é censurar. Né? É criar regras para o exercício e a exposição de determinadas profissões. Todas as profissões são regulamentadas. O CREA rege a profissão dos engenheiros e arquitetos. Se você pegar o CRM, regula a profissão de administrador de empresa.
Então, todas as profissões são regulamentadas. A mídia também, ela tem que ser regulamentada. Não se pode colocar qualquer coisa, expor qualquer coisa, como está sendo feito hoje, muitas mentiras sendo colocadas, destruindo a reputação de pessoas, né? Não pode continuar desse jeito. Tem que ter uma regra e as pessoas que fazem isso, tem que responder na lei, inclusive, com penas duras para essas pessoas, para elas não voltarem a prejudicar pessoas, né? Pessoal, gente, rapidinho. Quando a galera fala isso, o suspensório colocou aqui, a fala é sem pé e nem cabe. Cara, eu não vou te subir porque a gente já tinha conversado em outras lives, você foi super deselegante em outras lives também, cara. Tá? Então, assim, já que a galera não gosta tanto aqui da gente, é simples. Eu saí de uma live agora porque eu tava começando a perder a paciência com o bolsonarista, que só chegou lá para gritar porque não tem a capacidade de argumentar. Então, assim, quando a galera fala que o Felipe Neto vai ser o gestor das regras, não, porque no hemisfério sul, gente, você foi deselegante, você acabou de ser deselegante agora, inclusive, que a fala do Marcos não tinha nem pé nem cabeça, né? E aí, esse é o motivo pelo qual eu estou evitando algumas conversas com a galera da direita, ou até mesmo com a galera assim. Não gosta de mim, não gosta do meu conteúdo, cara. Eu vou começar a fazer conteúdo para quem gosta. Para quem não gosta, paciência. É só passar o dedinho e sair da live. Mas vamos lá. Só para devolver a palavra ao Marcos também. O que eu estou pedindo aqui, encarecidamente, é que as pessoas subam com um bom argumento. Tá? O que as pessoas colocam aqui é que isso é um passo para a censura. Vamos observar aqui quantas vezes o governo Bolsonaro agiu como um agente de censura diretamente, né? Bolsonaro agiu como agente de censura quando ele disse: cala a boca, você não vai falar mais agora, né? Você está proibido de falar, está censurado, é uma jornalista do SBT, né? Eu sei, suspensório, você criticou a fala e não a pessoa, mas disse que era um argumento sem pé e sem cabeça. Você é só mais um educado. Peraí, deixa eu resolver esse problema aqui rapidinho. Pronto. Bloqueado. Tudo certo, nada errado. Pronto. Né? E aí, quando a galera coloca dessa forma, outro aspecto que é colocado também, que ninguém viu. Existem hoje projetos de lei, inclusive um projeto de lei que foi apresentado no Senado no ano 2015, que fala acerca da regulamentação da mídia e que ele pode ser colocado para votar agora, no segundo semestre desse ano. Esse projeto não vai ser votado por um simples motivo. Ele fala muitas vezes que os meios de comunicação deverão passar diretamente pela revisão do STF. A galera está muito na bronca com o STF, então esse projeto ele tem grandes riscos de nascer já morto, de nascer já praticamente sem nenhum tipo de sustentabilidade. Quem censurou o podcast por dar opinião? Quem censurou um podcast por dar opinião? Mas aí que tá, a opinião do Monark, eu adoraria ver essas pessoas falando. A opinião do Monark em dizer, abre aspas, nós deveríamos ter um partido nazista. Essa foi a fala do Monark. Ele paga de libertário ou de libertarianismo. Ricardo Mota. Tem um jornalista aqui na minha cidade que tem esse nome, mas o Felipe Neto não falou isso. Quem falou foi o Monark, né? Que deveria haver um partido nazista. Ele foi repreendido, inclusive. Quem faz um gesto no final, e eu observei os 10 últimos programas antes do Adriles falar isso, eu observei. Eu gosto muito agora de apresentar a fonte, tá? O Adriles fala isso, e aí ele faz uma saudação nazista. Aí ele diz, não, eu sempre me despeço assim. Eu tomei a liberdade de observar os 10 episódios anteriores dos Pingos nos Is, do programa da Jovem Pan que ele participa. Eu tomei essa liberdade de observar. E ele não fez isso. Ele fez isso como um ato de provocação que aconteceu ao Monark. E aí quando a gente vê praticamente o Sleep Giants pedindo a desmonetização desses canais, e eu recomendo que vocês assistam, uma série até da Globoplay. Então eu assisti com a minha esposa a série, esqueci o nome agora. Extremistas.com. Extremistas.br, tá na Globoplay ela, e a galera vê esse nível. Então assim, vocês não sabem a diferença entre regulamentação e regulação, não sabem que existe hoje mais de 40 projetos de lei para definir inclusive sobre o marco regulatório da internet. Eu estou na internet, só o meu canal fez agora dia 3, fez 7 anos, meu canal fez 7 anos agora,
último dia 3. Na internet eu já estou há quase 15 anos. E com redes monetizadas, ganhando pelo YouTube, ou falando de comunicação, e agora como professor de cultura digital na nova BNCC, eu fui chamado pela questão do saber específico de matéria, tá? Isso é um grande erro que a gente pode discutir currículo depois, né? A gente pode dizer isso bem na frente. Deixa eu só passar para o Altieri e depois devolvo para o Marcos. Gente, sigam o Marcos pra caramba, ele fala muito de economia popular. O Altieri fala muito a respeito da questão da linguagem. Eu e o Altieri temos visões acerca da língua diferente. Nós, geógrafos, trabalhamos a língua como um patrimônio. Já para o Altieri, a língua vai ser a unidade básica de comunicação, né, de verbalização. Já a gente não. Na geografia, a gente permite um monte de coisa que a língua e o idioma não permitem. Então, acompanhe o Altieri no canal dele, Palavrão, e acompanhe também agora nas redes sociais. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Jô. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todas e todos. Cara, o tema que você traz aqui hoje, eu acho que é extremamente importante. A gente está num momento delicado aqui nessa plataforma. Eu creio que por falta de uma regulamentação, a gente precisa discutir isso com urgência. Nós tivemos, né? A gente nem precisa citar os nomes, mas eu vou citar. Nós temos as contas da Tia Patroa, da Bruna Volpe, e também a conta principal da Michelle derrubadas, notadamente todas mulheres, todas de esquerda, todas com pautas parecidas, né? Não são as mesmas pautas, mas são parecidas, todas muito importantes para a voz que nós trazemos aqui. E elas tiveram essas contas derrubadas, e para mim, pior do que ter as contas derrubadas é não ter a quem recorrer e não ter critérios claros. Que eu acho que o que a gente precisa dessa regulamentação é para que os critérios sejam claros. Nós não podemos ter uma empresa estrangeira, e o TikTok não é a única empresa que é estrangeira e que está no Brasil, mas a gente não pode ter nenhuma empresa arbitrando sobre todas as regras de mercado. Então a gente está aqui consumindo um produto, porque é um produto que consumimos, né? Todos nós que estamos na plataforma produzindo ou não conteúdo. E aí nós temos as nossas vozes cerceadas, quer dizer, a censura pode acontecer por parte de uma empresa privada, né? As pessoas estão preocupadas com uma censura de uma regulamentação que não tem nada a ver com censura, mas não se preocupam com a censura que já acontece, né? A gente viu na reta final muitas contas importantes sendo derrubadas na reta final da campanha eleitoral, e havia um lado. E aí, quando a gente, por exemplo, denuncia conteúdos notadamente fascistas, nós temos o nosso conteúdo derrubado e o conteúdo fascista permanece. Isso porque, para mim, o motivo principal é de não termos regras claras. Uhum. Eu concordo com você, justamente. Posso só responder aqui o que o colega falou, que nenhum país discutia? Ele está sendo alimentado indiretamente por essas redes que ele não faz nada, né? Deixa eu só responder o colega que falou aqui quais são os países que regulamentaram a mídia. A França tem uma regulamentação de TV e audiovisual desde 2013, né? E é uma comissão chamada o Conselho Superior Audiovisual. Aí depois da França, o Reino Unido, os Estados Unidos têm uma regulamentação feita pela FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações, sigla em inglês. O México, Portugal, a Itália e o Brasil tem um projeto de lei agora. Então, assim, eu dou aula de cultura digital, gente. Estou no meu primeiro ano de aula de cultura digital. O que a gente mais vê agora, e aí o Marcos vai poder comentar também, é que a galera acha que a internet é uma terra sem lei. Como seria essa regulamentação? Dou um exemplo na prática? Dou sim. Você não vai ter mais a liberdade de fazer o que o Tutinho, o dono da Jovem Pan, fez. O Boulos pediu para ter um direito de resposta porque foi chamado de terrorista e vagabundo pelo Eduardo Bolsonaro, e ele pediu por meio de notificação extrajudicial. E o Tutinha disse não. O Tutinha é o dono da Jovem Pan, tá? Ele disse não. Como a rádio, como a TV é minha, eu não vou dar não, ele se quiser que vai invadir um prédio. A resposta que o advogado do Guilherme Boulos saiu com ela nas mãos foi: Tutinha disse que não vai dar o direito de resposta ao Guilherme Boulos. Isso, se tivesse uma regulamentação, ele seria obrigado por força de lei, como já é, a fazer isso. Então, só para passar para o Marcos aqui, o que a galera está colocando aí é... O vento está superando o áudio. É porque eu estou com o microfone bem sensível desse fone. Esse é um AKG, é um fone maravilhoso. Eu sou apaixonado por fones, viu? Quem quiser me dar presente, me dê fone, que eu amo fone.
Mas deixa eu passar só para o Marcos, depois eu volto com o Altieri com uma pergunta. Quais seriam as implicações da gente continuar sem ter a regulamentação das mídias? Marcos, depois Altieri, por gentileza. Você quer que eu responda? Tente responder isso aí? Fique à vontade, meu querido. Né? Eu acho que deixando isso a critério do que está, né? Acontece que vai continuar essa divulgação de fake news e de destruição de reputações, né? E que eu não vou falar aqui, eu não vou falar que é só de um lado, né? Eu não tenho visto o pessoal da esquerda inventando mentiras, né? Mas da direita, eu não tenho detectado isso, mas da direita você claramente vê muitas mentiras e deturpação da verdade, né? Eles criam uma forma de divulgar. A Jovem Pan é um exemplo disso. Você escuta a notícia na Jovem Pan, escuta ela em outros canais livres, né? mais abertos, que dizem estão mais compromissados com a verdade, é completamente diferente, né? Eles deturpam tudo, né? Inclusive, para mim, a Jovem Pan é uma rede de fake news. Eu nem assisto mais. Eu me irritei tanto que eu nem assisto, eu não percebo. Então, acho que vai continuar isso, né? Essa desordem, esses problemas, esse problema a eleger pessoas mentirosas, como foi eleito o Bolsonaro, através da mentira, né? E isso prejudica demais o país. Então, a gente tem que ter um compromisso com a verdade. Eu estou falando para todo mundo, dos dois lados. E tinha que ter uma forma de regular isso aí, de regulamentar, de criar normas mais objetivas, que as pessoas compreendam melhor, né? Beleza. Altieri, por favor. Cara, eu acho que a gente virou agora estávamos num estado autoritário, partindo para uma ditadura. Eu acho que partiríamos para uma ditadura se a coisa se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, e a falta da regulamentação, eu acho que ela foi responsável direta por isso. Alguém acabou de falar aí, não é para regular a mídia, e eu concordo com o que essa pessoa falou. E aí a gente precisa separar, né, regulação de regulamentação. As pessoas realmente estão confundindo. Gente, não é cercear conteúdo, mas é ter objetivamente quais são os limites que quem posta, quem publica, quem navega pela mídia traça de maneira. E aí o que o Marcos falou, ser verdade ou não, é primordial. Eu não posso veicular tudo que eu quero veicular. Eu acho que isso é fundamental. Salve, Bruno. Tatuado. E aí, Fala, cara, querido. tudo bom? Tudo bem, cara. Eu tentei te defender na outra live, você viu lá, né? Pra ser sincero, acho que é melhor a gente ficar na nossa bolha, porque tem gente que se relinchar chama pai e mãe, cara. Não tô com muita paciência, não. Então Você quer minha opinião sobre o quê? Não, cara, como é que fica agora caso a gente consiga regulamentar a mídia? O que a gente está falando aqui é a necessidade clara de regulamentação das mídias por conta do processo que vem passando, né? O Altieri falou uma coisa interessante, eu também queria ouvir o Marcos, porque o Marcos teve uma postura fundamental. Gente, sigam o Marco, a cobertura que ele deu para a gente no dia 8 de janeiro foi fundamental. O Marco ficou mais de 6 horas de live comigo, a gente transmitindo e comentando sobre tudo, né? O Figueiredo ficou comigo na eleição e o Marco ficou alimentando quase 3 mil pessoas de informação entre YouTube, TikTok, Twitch, Kawaii. Mas maneiro. É isso que eu tô perguntando, entendeu, Tatuado? Como é que fica a situação da gente hoje? A falta de regulamentação, a gente tem lei, mas não tem regulamentação. Até porque a lei vai se aplicar à injúria, à difamação, à calúnia, à injúria qualificada, vai se classificar um monte de coisa, mas a respeito da liberdade de imprensa, por exemplo, estamos falando aí muitas vezes, a própria Jovem Pan e a Record transformaram a liberdade de imprensa em liberdade de ataques gratuitos a quem pensa diferente. Então eu queria ouvir um pouquinho de você e também, claro, viu, Bruno? Não, vamos lá, vamos do princípio aonde eu preciso chegar. Imagina se a gente tem uma mídia
regulamentada nos anos 60, quando a CIA saiu espalhando que comunista comia gente, e o exército brasileiro escolheu isso para frente. Meu tio era militar nessa época que me contou. Se existisse uma regulamentação de mídia naquela época, eu acredito que hoje a gente não tinha tanta mentira baseando em cima de mentira. A gente não ia ver, o povo ia ter uma maturidade, teria uma maturidade de entender que existe limite, como você disse, existe limite e limites. Por exemplo, não é tipificado, eu acredito que não é tipificado o crime de opinião. Não existe isso no Código Processual. Concorda? Eu estou errado. Exato. Aí o que acontece? Não... Daniel Silveira começa a falar que era crime de opinião. Só que ele é um estudioso, ele estudou aqui na minha faculdade, de Petrópolis, ele é daqui de Petrópolis. Entendendo? E, tipo assim, o cara estudioso de direito, aluno acadêmico de direito, fazendo, proferindo a liberdade. Não existe crime de opinião. Não existe crime de opinião. O que deve existir é crime, sim, de má informação. Porque se você tem uma mídia regulamentada, você não vai gerar filhos da fake news. E os filhos da fake news são esses que ficam nas lives de todo mundo falando, proferindo mentiras. Muitas das vezes ele nem sabe que isso é um fato da rádio, é um acontecimento. Ele está replicando aquilo que ele acha que é correto. Eu perguntei para aquele menino na outra live que você estava. Para você, primeiro a gente deve respeitar a lei, dentro da lei, ou para você a opinião pública, a maneira de pensar está em primeiro lugar. E ele deixou bem claro. Em primeiro lugar é a opinião pública, depois vem a lei. Mas a lei não tem que agradar a todos, ela tem que ser respeitada. Seja eu esquerdista, seja você direitista ou vice-versa. Não é minha opinião que tem que sobressair. Quando você começou a fazer a leitura do nome agora, das condenações do Lula, das sentenças, o cara subiu e começou a entender. Porque para o bolsonarismo não é interessante você falar o que está escrito, o que a lei manda. O interessante é você falar mal do Lula o tempo todo, não respeitar as regras do jogo. Aí o que eles falam? É ditadura da toga. Como ditadura da toga, um exemplo? Se não existe o judiciário que faz cumprir a lei, quem que vai fazer cumprir a lei? Exatamente. Bruno, boa tarde, Bruno. Eu não conheço o Bruno ainda, acho que eu não lembro do Bruno, se já nos falamos antes. E aí o tema hoje é a necessidade de regulamentar as mídias, cara. Em que é que você pode contribuir conosco? Boa tarde, Diogo. Obrigado pela oportunidade. Olá, Thierry, meu amigo. Olá, Marcos, o tatuado. Então, meu caro, se tiver com um barulho de vento, me avisem que eu fecho a janela, tá? Acho esse... Oi? Foi a minha, mas tudo bem, já fechei. O Bruno é meu amigo e é dos nossos, viu? Ele é linguista também, da minha área de formação, temos a mesma linha de pensamento. Grande Thierry. Então, assim, a regulamentação, ela tem que ser óbvia, até porque nós temos regulamentações em formas de lei a respeito do teor do que eu posso dizer. E aí estamos falando de leis contra injúria, difamação e demais, como já foi citado. E quando nós estamos falando de mídia, nós estamos falando de um campo concreto, de fato, da concretização da linguagem da expressão humana. Então, se estamos falando de comportamentos orais que já existem regulamentações por lei e que mostra para as pessoas que não existe uma liberdade restrita, mas uma liberdade social, ela deve ser vigiada e com limitações, a mídia, como uma extensão da comunicação humana, também deve ser regulamentada. É uma questão lógica. Qualquer tipo de empecilho sobre a regulamentação das mídias é justamente o uso das mídias como um aparelho, seja ideológico e também de alienação. Então, quando nós estamos falando de uma profissão que justamente os jornalistas tomam muito mais campo a respeito do uso das mídias, por mais que a população ela amplamente consuma, há necessidade de um conselho do jornalismo. A gente possui o Código de Ética dos Jornalistas.
mas isso não quer dizer que o código de ética ele seja constantemente usado. É preciso de um conselho como o Conselho de Medicina de Ética. Os médicos que eles faltam com a ética profissional, uma vez acionado o Conselho de Ética, haverá uma apuração. E isso faz com que alivie um pouco os processos que acontecem no judiciário a respeito vamos dizer, do mau uso do campo jornalístico. E é fato que os jornalistas sempre vão pautar pela sua liberdade de expressividade, mas ela precisa ser muito melhor declarada, porque liberdade de opinião, liberdade jornalística, dentro de uma sociedade onde a liberdade não é irrestrita, ela é limitada, por sim coerção de lei, por sim coerção de comportamento, porque assim é a forma como nós conseguimos manter a paz social, ela também afeta esses campos de liberdade. Então eu não posso dizer tudo. E é claro que o jornalismo ele tem um grande campo que é muito difícil de regulamentar, que é o tempo de uso de determinado assunto. Pelo tempo de uso, massacraram o Lula. Foi? Exatamente isso que eu queria falar, até porque é para a gente poder dar um dinamismo maior. Quando a gente fala de regulamentação da mídia, o Marcos acompanhou com a gente a visão do 8 de janeiro. O 8 de janeiro significou algo para a gente, assim, foi uma mudança de paradoxo quando a gente fala de transmissão jornalística. Por quê? Eu estava com a CNN aberta, eu estava com a Jovem Pan aberta, a minha esposa estava pela Globoplay e eu estava aqui transmitindo. Eu estava transmitindo na live, falando na Twitch, no YouTube e aqui no TikTok, falando no Instagram. Estava falando para 4 plataformas. Fora o que a gente estava tentando se antecipar com computador, com tablet, com tudo. A Jovem Pan estava falando que era um grito patriótico, galera. A Jovem Pan falou que aquilo ali era um grito patriótico, tá? E aí, obrigado, professora, pelo presente. A Jovem Pan fala que era um grito patriótico. Depois que a Jovem Pan fala que é um grito patriótico, a CNN fala que foi resultado da insatisfação dos brasileiros. A Globo foi a única que conseguiu dar um acompanhamento mais buscando a realidade. E se não fosse o Marcos aqui, que ia buscar, dizendo, gente, tem uma informação melhor agora na CNN, tem informação melhor agora na Globo, tem informação melhor agora no lugar tal. E aí, quando a galera foi fazendo isso, e aí a galera colocando, a Globo falou que foi o terrorismo, mas roleta, velho, mas desculpa, foi terrorismo, não tem outra palavra. Eu vou até contra o que o ministro, já para começar com o Marcos de novo, eu vou até contra o que o ministro Flávio Dino disse. Não existe nenhum prédio no mundo, a Casa Branca, o Palácio de Buckingham, o Palácio de Versalhes, não existe nenhum no mundo que seja prova de falta de educação política. Nenhum deles. O que aconteceu ali foi falta de educação política, falta de democracia. Não existe nenhum prédio no mundo, eu desafio vocês aqui na live a me dizer qual prédio hoje que está aí é a prova de falta de democracia, falta de educação política. Me diga um só. Não tem. Se o Brasil tivesse, se o Flávio Dino tivesse colocado ali realmente a Polícia Federal, o Exército para guardar, ficar todo em torno do palácio, ele seria um censor, ele seria um ditador, ele seria praticamente... Mas como ele disse, não, a gente confia nas instituições democráticas e vamos levar até o fim. Tanto é que a maior mentira que a galera fala é que o Flávio Dino é conivente, querem puxar isso na CPI. Mas esquecem que existe um ofício rodando na sexta-feira que o Ibanez Rocha negou. O governador do Distrito Federal nega o pedido de Flávio Dino na sexta-feira, no dia 6. Então, eu já começo com o Marcos e a pergunta para a gente poder dar essa celeridade na live muitas vezes é: qual o grande problema hoje da direita, da galera que não estuda, que não acompanha muitas vezes a evolução política, em tratar informação e notícia, né? Por que a galera faz isso muitas vezes? Por favor, eu vou diferenciar. falar um pouquinho sobre isso. Tranquilo. Isso tem muito a ver o que você estava, da forma que foi plantado, na verdade, na mídia, as mentiras foram plantadas, que resultou nesse movimento desastroso da direita, né? É realmente um movimento terrorista lá em Brasília, no dia 1º. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Durante muito tempo, o Bolsonaro veio semeando a desconfiança no sistema eleitoral brasileiro
falando sobre as urnas e outra coisa, ele vem semeando isso. E a extrema-direita acompanhando ele e falando besteiras. Inclusive aqui a gente viu muita gente falando que as urnas não funcionavam, aí voto impresso, aquelas imbecilidades que ele falava, né? Que não tem nada a ver. A urna é bastante segura, o sistema eleitoral brasileiro é muito bom, evoluído, inclusive superior a muitos países aí desenvolvidos. Tá? Rápido, é um sistema bastante seguro. Então, assim, isso tem tudo a ver com isso aí que você falou, né? O que a extrema-direita tem feito é semeando mentiras e que levou esse povo, né, que era um grupo de extremistas, a fazer isso. Então, as fake news, né, resultaram nesse movimento aí, causaram esse movimento aí deprimente. E, evidentemente, que muitos que estavam ali, eles tinham informação verdadeira, eles tinham a consciência de que o processo eleitoral foi bastante honesto, né? Foi não com bastante probidade. Então, não existiria ali qualquer mas mesmo assim eles fizeram. Por quê? Porque é aquele negócio de tentar mover as massas e usar as massas, né? Deixa só passar o poder constituído, né? O poder que foi o escolhido, né? No caso, o eleito. Deixa eu só passar para o Altieri. Foi um processo, né, gente, que vem há muito tempo. E continua agora, eu vou finalizar agora. Continua agora naquela reunião da CEPAC, né? Que é uma reunião da direita, e que eu vi aí na reportagem, o Bolsonaro fazendo as mesmas afirmações até hoje, mantendo, né, que todas as vezes que ele fazia um comício, o comício dele ia mais gente do que do Lula. E nós sabemos que isso é mentira, que não é verdade. Houve muitos comícios que o Bozo fez que não ia ninguém. Né? Deixa eu só passar para o... Nós temos as imagens. Passar para o Altieri? Isso. Alguém acabou de perguntar aí se a Globo faz fake news. Eu diria que a rigor, eu não estou dizendo que ela nunca fez, eu diria que a rigor não, o que ela faz é outra coisa, então talvez tão perigosa quanto, porque ela sabe fazer muito bem. O texto jornalístico não é um texto isento de ideologia. Todo texto tem ideologia. Nenhum texto é imparcial. Nenhum. Ele pode ter cara de imparcial, e a Globo sabe fazer com que os textos dela sejam imparciais. A gente sabe que no processo, por exemplo, de golpe da Dilma, a Globo foi fundamental para fomentar o golpe. Só que como o golpe saiu pela culatra, né, e entrou o Bolsonaro, que não serviu a eles também, aí eles mudaram de posicionamento, mas ela foi fundamental. Não necessariamente fazendo o que a gente chama de fake news. Fake news é a invenção de uma história e você chega e traz aquela história. O que a Globo sabe fazer muito bem, tendo os melhores profissionais para fazer isso, é fazer uma escolha lexical perfeita para as suas reportagens. Ela te faz pensar que você está errado mesmo quando você está certo. Então, ao invés de fazer a fake news declarada como a Jovem Pan, porque a Jovem Pan não tem vergonha na cara, né? É uma coisa, assim, terrível. Mas que atende ao público dela. O público dela aceita aquilo. O público da Globo parece que é um pouco mais exigente, mas muitas vezes cai nessa distorção do discurso, nessa ideologia que ela coloca por detrás, né? Trata-se de uma empresa capitalista e ela sempre faz aquilo que vai gerar dinheiro para ela. E ela sabe fazer isso, ela sabe manipular. Então isso é diferente de fake news. E isso também tem que ser regulamentado. Quais são os limites também dessa distorção, dessa escolha lexical? Porque, assim, um ato específico da Globo. O dia daquela notícia que o Bessias tinha levado o papel para o Lula ser ministro, aquela história toda. O que precedeu o Jornal Nacional foi mais importante do que o que aconteceu no Jornal Nacional. As chamadas que aconteceram antes, elas foram tão bem feitas. Eu fui assistir ao jornal pensando assim, caralho, o Lula é um filho da puta e eu nunca mais voto nesse cara. Aí eu fui assistir ao Jornal Nacional. Na hora que eles passaram a notícia 6 vezes, eu vi que eles tentaram manipular de todas as formas para que parecesse que havia um crime ali naquela história,
Então, o que eles fizeram? A prévia foi feita com um jogo lexical perfeito, mas eles não mentiram, eles não fizeram uma fake news depois, porque eles teriam de responder por essa fake news. Então, eles trouxeram a verdade depois, mas essa verdade que vem depois de uma inverdade já contaminou todo mundo que estava assistindo e eles atingiram o objetivo dele de levar a população à rua. Deixa eu só passar para o Tatuado, mas antes abrir uma discussão aqui. Gente, quando vocês atacam o Altieri, o Marcos, o Tatuado, o Bruno, dizendo aqui que a gente tá mentindo, e até o Roleta, que eu gosto pra caramba, dizendo que não houve golpe da Dilma Rousseff, depois eu mostro a você, inclusive, o relatório do Tribunal de Contas da União, tá? Porque se não houve crime, logo não haveria crime de responsabilidade, logo não haveria a necessidade da deposição da presidente. Ou seja, foi golpe. E eu acho que o STF foi conivente, sim. Exato. Tá então, quando a gente fala, quando a gente fala disso, a gente coloca essa discussão. Antes de passar para o Tatuado, eu só queria colocar o seguinte: o poder que algumas pessoas têm aqui na plataforma. Quando eu falo poder, eu falo de poder magnético mesmo, de atrair boas pessoas, né? O Marcos, o Altieri, o Tatuado e o Bruno. Essa live eu queria fazer só para poder acumular hora para o meu canal no YouTube. E aí a galera começou a tornar isso uma característica muito boa. A galera começou a dar aqui, isso não é só opinião, né? Começou a fundamentar as coisas. E eu tô vendo que os ataques técnicos, eles pararam, agora é só o ad hominem. Chamar o Altieri de gordo, ou dizer que o Altieri é gay, ou me chamar de gordo, ou me chamar de gay, não vai mudar a realidade. Chamar o Marcos de velho não vai mudar a realidade, né? Dizer que a gente tá aqui agora... Pode me chamar de colorido, tá? Mas é só tatuado só. Não, eu particularmente, gente, eu aprendi uma coisa aqui na plataforma. Eu não debato opinião, eu debato fato. E o fato é que o MST, como foi a pergunta, se ele era um grupo terrorista, já passar para o Tatuado, o MST age sobre terras improdutivas. E o MST hoje tem mais de 45 pessoas respondendo a processo, inclusive o próprio líder do movimento do MST em 2016. É só a galera dar um estudo na história do direito para poder analisar. Então, assim, só passando para o Tatuado, como eu volto a dizer aqui, galera, tentem atacar ogro sem paixão política. O Marcos afirmou algo que é fake news. Então, Roleta, diz pra gente o que foi que eu leio com o maior prazer. Enquanto o Tatuado tem a palavra, eu vou ler com o maior prazer, cara. O meu objetivo não é brigar por brigar, é apresentar um fato. O Altieri apresentou um fato. Eu pesquisei... Desculpa, só uma coisinha. É que a pessoa acabou de falar assim, ó. Segundo o Lula, os gordos são responsáveis pela fome. Ele não usa a palavra gordo em momento nenhum. Ele fala das pessoas que comem muito. Muitas vezes pessoas magras comem mais que as gordas. Vocês estão sendo gordofóbicos para tentar imputar gordofobia ao Lula. Porra, cara! Isso é fake news. Só para passar pro Tatuado, galera, rapidinho. Enquanto o Roleta no Freezer quiser fazer isso agora, cara, tenho o maior carinho por você, pode mandar. Tatuado, a palavra é tua, velho, fica à vontade. Faça a pergunta, uma pergunta. Invasão na Bahia, não falei nada sobre isso aqui. Não, tá. Uma pergunta Marcos, que eu me perdi a linha de raciocínio. Não, a respeito da questão de como a gente consegue enxergar agora esses atos, essa visão e a necessidade da regulamentação da mídia, né? Porque a primeira pergunta foi o que é que a gente tinha de visão, né, de precedente, de visão holística da coisa. A segunda questão foi como a gente está observando esses atos do 8 de janeiro. E aí a galera começou a bombardear aqui. A terceira é como a gente vê esses atos agora em relação à mídia, né? E aí eu prometo que eu já sei de um tempinho depois pro Marcos que ele não chegou a falar da questão da Bahia, mas Tatuado fala sobre essa questão do 8 de janeiro, especificamente como a mídia tratou o 8 de janeiro. Eu só vou fazer pequenas similar certas coisas para você entender quando você falou da Rede Globo, sobre as fake news, as más informações e as manipulações. Eu fui testemunha de uma vez estar na Rede Globo, o âncora dizer que houve um caso de evangélicos que serem gay e tipo assim, agredir. Isso a gente sabe que não é fato. Que não estou falando que a gente não dizer que não existe excesso em todos os lugares. Existe, mas isso não é isso do bolsonarismo. E hoje a gente vê muito normal pessoas que se julgam cristãos conservadores fazerem isso. Agora, voltando sobre o 8 de setembro. Olha só, eu entrei numa live que eu fui atacado. Eu fiquei mal, eu fiquei pesado. Por quê? Colocaram o lance da invasão do MST em Brasília
como para comparar. Só que uma coisa é, você correr, batalhar por um pedaço de terra que você não tem, e aquele que tem ir a Brasília para tentar um golpe de Estado é totalmente diferente. Você sabe como não ia existir MST no Brasil e os latifundiários que são da direita resolvessem liberar suas terras para fazer a reforma agrária. Hoje não teríamos movimento sem terra. Se existisse uma distribuição de renda rentável, o qual pudesse equilibrar, a gente não teria tanta desigualdade. Se o político observa as atitudes lá, por dar um exemplo dessa carinha, que eu fugi muito fora. Se o brasileiro começasse a observar as suas necessidades como povo, a gente não teria aplicações de neoliberalismo no Brasil. E muitas das vezes o que acontece, a má informação gera esses retornos que não são legais. O dia 8 de setembro foi alimentado, como você falou, foi alimentado um ato. Eu tenho amigos que são bolsonaristas, que são evangélicos, que iriam para Brasília. E foi alimentado para eles que seria um ato, para você entender, um ato profético. Tá entendendo? Não um ato de ir lá, entendendo? Pessoas que foram evangélicas foram lá porque foi passado para eles que tinham que ir, porque era uma coisa espiritual, entendeu? Isso da linha evangélica, para vocês entenderem qual é. E o que acontece? As pessoas foram para lá dia 8 de setembro, dia 8 de janeiro, com um pensamento que às vezes nem os que praticaram mesmo o fato consumado tinham. Tem pessoas que estavam apoiando o bolsonarismo, mas não na ideia, naquele exato momento, de uma tentativa de golpe do Estado. Porque tinha muitos evangélicos que estavam lá. E muitas das pessoas foram enganadas. Pessoas foram para lá para fazer o ato, achando que estava fazendo um ato, entendeu? Da igreja. E muitos foram lá que às vezes só foi lá fazer uma manifestação. Só que o problema é que houve o excesso. E agora, com excesso, todos terem que pagar. Então, vocês estão vendo que estão sendo liberadas pessoas, estão fazendo como é que diz? A investigação, pessoas que estão vendo que não tem nada a ver estão sendo liberadas. O ato de 8 de setembro, sim, foi um ato sim, terrorismo. Eu vou dar um exemplo só para terminar. O que o Bolsonaro falou no gramado? Eu só posso fazer se vocês pedirem. E isso que ele fez. Ele promoveu um evento. E até um golpe de Estado. Tudo foi por água abaixo. Bruno, por gentileza, Bruno, fica à vontade. Meu querido Ogro, eu estou a 1 minuto de receber uma encomenda aqui. Eu posso passar para o Marcos e eu falo em seguida? Claro. O Marcos estava querendo complementar acerca da questão da Bahia. Marcos, fica à vontade. Mas eu quero muito ouvir o Bruno, gente. Quero muito. Só saber que o Bruno também é do ramo é um linguista também, já me interessa. Marcos, fica à vontade. Olha, sobre a questão do... Eu vou falar mais sobre a questão do meu pensamento acerca de propriedade de terra. Eu acho que toda propriedade de terra, ela deve ser questionada. Tá? Porque para mim, a terra tem que atender uma função social, né? E eu sou muito a favor da agricultura familiar. Eu não estou falando aqui que eu sou contra o agronegócio, não. Mas eu acho o seguinte, que é necessário, sim, como o Tatuado falou aí, que a gente mude essa política nossa e tenha aí essa política de ocupação da terra. Nós temos que criar uma política, sim, de reforma agrária e atuar mais rapidamente, como a gente atua no Minha Casa Minha Vida, em distribuição de terra no Brasil, né? Nós temos que promover um processo contínuo de ocupação da terra por famílias, e nós temos que fazer isso rapidamente. Por quê? Porque nós já estamos atrasados em relação aos outros países. Você vê países aí de primeiro mundo, né, os países mais desenvolvidos, são aqueles que fizeram a reforma agrária, fizeram primeiro. Você vê isso claramente na Europa. Na Europa, né? Então você vê que, inclusive lá,
Se você vai para um lugar igual a Holanda, lá tem limitação de propriedade de terra. A família não pode ter o tanto que ele quer de terra. Ele tem que ter uma quantidade X no máximo. Então tem todo um controle que a gente tinha que ter aqui no Brasil, né, para regular isso aí. E o agronegócio, as grandes propriedades rurais, de grandes empresas, tinha que entrar também numa forma de regular a quantidade que eles deveriam comprar. Olha, nós chegamos aí ao cúmulo de ter uma empresa aí, de outro país, que comprou uma área que é maior, é quase o tamanho do estado de São Paulo, cara. É um absurdo isso aí. Pegando, acho que 2 ou 3 estados, uma faixa de 2 ou 3 estados brasileiros. Quer dizer, como se pode deixar que uma empresa estrangeira venha para o Brasil e adquira tantas terras assim, enquanto que grande parte da população brasileira que quer trabalhar, que tem condições de trabalhar com terra, famílias e famílias aí, estão esperando há décadas, né? Como se permite isso? Então, eu acho que o controle da terra tem que existir um controle, e eu sou plenamente a favor do movimento do MST, do MTST. Eu acho que esses movimentos sociais, eles obrigam, de certa forma, o governo a fazer alguma coisa. E eu acho, inclusive, que eles deveriam ser mais fortes. É como eu acredito, porque isso é uma forma de pressionar o governo. Agora, relativo à Bahia, cara, eu acho assim, eu não sei como, eu não li nada a respeito disso, então eu não vou entrar no mérito, né? Não, tranquilo. Mas eu acho, tá, eu estou sempre a favor da maioria das famílias. Cara, não se pode ter uma fazenda, igual eu vejo algumas aqui em Goiás, que atende a uma família, e nós temos milhares de famílias em Goiás que não tem pedaço de terra para trabalhar e não tem, cara. Então, eu acho isso errado. Eu acho que tem que desapropriar uma parte dessa fazenda dessa família, que tem que realmente tirar mesmo. Eu sou a favor, inclusive, de uma política bem socialista, daquela que retira e entrega para as famílias. Eu sou na marra mesmo, na marra. Na cara dura, como dizia. Mas eu penso dessa forma, né? Eu passo agora para o Bruno. A gente tá chegando engraçado, né, gente? Foi 1 hora de live. É o tempo que eu estava imaginando colocar lá no YouTube. E volto a dizer, gente, eu até vou pedir desculpas aqui ao Tatuado. Acho que a gente perde muita energia brigando com esses caras. O Altieri faz uma live. Li, eu vou falar com a Li mais uma vez. Li, o seu livro do anteprojeto do Código Penal, livro que eu consegui aqui na OAB, aqui na minha cidade, tá aqui. Eu preciso falar com você para te enviar esse livro, minha amiga. Por favor, dá só o ok que eu falo contigo. Eu tô com esse livro já tem 2 anos já que a gente conversou, esse livro tá aqui. Eu mudei de apartamento, mas o livro veio comigo. Então, por favor, tá mutado, Altieri. Eu tô com o livro guardado aqui, Li. Tá aqui esperando. É só você me pedir, me passar o endereço, tudo, que eu marco um horário para enviar para você via correio ou via empresa de logística, tá? Manda um beijo pro teu esposo. Bruno, para que a gente possa também ter falo com o Bruno, depois com o Tatuado, encerro com o Altieri. Só para a gente colocar, mudando aqui, qual vai ser praticamente a reflexão, né, do Bruno, do Tatuado, do Altieri, do Marcos, a respeito das mídias hoje? Dá para confiar que agora com o Paulo Pimenta e com esse novo Ministério das Comunicações, a gente pode ter a regulamentação das mídias, por incrível que pareça? Eu queria começar pelo Bruno e saber se a gente pode ter uma visão sobre a regulamentação das mídias nesse governo, se é possível ou se é uma ideia quase que beira a utopia. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, não vamos esquecer que, independente se é um governo de centro-esquerda, do Lula, ou se é um governo de direita, certas medidas de palanque, ou certas ideias e projetos de palanque, eles são muito difíceis de serem colocados, de fato, na prática política, até porque uma regulamentação da mídia é uma medida muito impopular para um governo Lula enfrentar, sendo que ele vai enfrentar, e já começou a enfrentar, outras situações de reconstrução depois da devassa do período Bolsonaro. Então, seria estrategicamente e politicamente inviável ele comprar tantas frentes de briga ao mesmo tempo.
Então é possível que a gente tenha uma serenidade, algumas modificações um pouco tanto simples e não impopular, porque ao mesmo tempo tentar trabalhar numa reconstrução do Brasil com a mídia batendo em cima de você, vai fazer com que as projeções das próprias ações de reconstrução não sejam priorizadas. Afinal de contas, como bem mesmo o Altieri disse, estamos falando de empresas que elas são capitalistas e a motivação fundamental é conseguir visualizações para transformar isso em lucro. Então, eu não vejo como uma entrada no caminho da utopia e onde a gente quer chegar. Talvez no segundo governo de centro-esquerda, possível, depois de muitas coisas já arrumadas. Mas não é uma briga, eu acho que agora o governo vai enfrentar. Tatuado? Concordo com o que o Bruno falou. E acrescento, a gente vai ter muita resistência para que a gente consiga fazer essa reforma, entendeu? A implantação da regulamentação. Porque a gente tem muito televisão, muita rede de TV que não tem essa responsabilidade. Pode ver que vem a acontecer, mas eles sempre vão dar um jeito de fazer uma distorção, uma mudança e sair um pouco da regulamentação. Sempre vai haver, entendendo, essas ramificações, entendendo? Porque tem pessoas que querem entender do seu jeito. Ou é passado que a mídia terá uma censura. E eu acredito que no próximo da vier a ser votado esse projeto, a mídia vai bater muito em cima. Vai bater, vai distorcer tudo e bobear até consiga influenciar no meio político para que isso não venha a acontecer, porque a gente sabe que é assim. Infelizmente, é dura a realidade. Eu já pode passar para eu estaria aqui. Altieri, desculpa. Eu vinha muito assim, ó. Eu acabei... Desculpa, tá, Altieri. Foi... Desculpa mesmo. Altieri, fica à vontade, meu querido. Tá mutado, Altieri, tá mutado. Tá mutado. Opa, obrigado, desculpa. Pronto. Eu concordo com o Tatuado, concordo também com o Bruno, eu acho que eles não vão empreender essa luta agora, e a gente precisa entender, né, que nós temos aí várias reformas que podem mudar radicalmente o que o Brasil é hoje. A gente precisa urgentemente de uma reforma tributária, a gente precisa urgentemente de uma reforma agrária muito abrangente, e a gente precisa da regulamentação da mídia. E aqui a gente viu pessoas reclamando de tudo isso, e aí a gente vai ver pessoas que reclamam da reforma tributária pagando 27% de imposto, sem entender que há uma galera que não paga isso e que ganha muito mais que eles, sem entender que muita gente não teria condição de pagar nenhum imposto. E aí essa reforma vai sendo deixada para depois, e ela é extremamente importante para que a população goze de justiça social, né? A gente viu a galera aqui reclamando de reforma agrária, quando na verdade essas pessoas não têm terra. Elas não sabem que não é sobre elas e talvez seja para elas. Ninguém que reclamou aqui hoje na sua live de reforma agrária é latifundiário. Tenho certeza absoluta disso. Da mesma forma que ninguém aqui tem um meio de comunicação, né, sobre sua propriedade, mas eles estão defendendo o direito dos donos de meio de comunicação de fazerem o que quiserem da gente. Então, enquanto essas pessoas não passarem por um processo de educação e entenderem que não é contra elas, mas para elas que essas reformas precisam acontecer, a gente vai continuar morando no país mais injusto que existe em todos esses itens que eu citei. Então, eu acho que é urgente, é uma briga forte, mas a gente precisa de um momento de popularidade do governo para poder conseguir fazer isso, que é urgente. Eu também Marcos? concordo com o Altieri, que não tem ambiente no momento. O Bolsonaro deixou muita bagunça, né? Muita coisa para a gente consertar e fazer. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, se ocorrer essa questão da mídia, só se for mais para o final do mandato, né? Depois das próximas eleições daqui a 2 anos. Talvez depois disso, porque antes disso a gente tem muita coisa para fazer e os agentes econômicos e a sociedade está cobrando muito isso, que é a questão da reforma, essa reforma tributária, que é mais importante, né? E essas outras duas aí, até a da terra,
eu acho que também vai ficar por um terceiro lugar, né? Essa mídia. Mas eu acho assim, uma coisa Faz que eu 100 acho anos que é que ela fica em importante, terceiro uma lugar. reforma administrativa no sentido assim, uma melhoria, uma reforma administrativa e política, né? Seria mais necessária até do que essas outras duas, para o Brasil andar mais rápido. Eu acho que isso é fundamental. Chegando agora na fase final, mas eu queria fazer um pedido a todo mundo que está aqui na janela, rapidinho, né? E o pedido que eu queria fazer aqui na janela tem mais a ver com a Altieri, com o Marcos e com a Li, especificamente, com a Dalu também. Dia 8 de março, agora quarta-feira, a gente está chegando aí, Dia Internacional da Mulher. Queria ver muita visão de todos vocês e, se possível, se tiverem tempo hoje nesse domingo, de abrirem uma live. Por que eu não vou abrir uma live com esse tema? Eu não me sinto confortável, enquanto alguém que não falou sobre questão de gênero ao longo desses quase 3 anos de TikTok, abrir agora uma live e começar a falar também, começar a falar aqui sobre a questão da luta das mulheres, sendo elas cis ou trans, e como essas mulheres veem esse espaço hoje. Então eu gostaria muito que os amigos aqui pudessem abrir essa live, porque essa live eu vou fazer questão de salvar e vou disparar ela não só no meu canal, mas também com os meus alunos. A gente tem que botar essa plataforma para discutir esses temas, e já tem atos contra o 8 de março, já tem atos contra o 8 de março aqui na minha cidade. Já tem ato de Red Pill na praia, já tem ato de bolsonarista na Assembleia Legislativa, já tem ato contra as mulheres trans, lembrando que a candidatura de uma mulher trans aqui em Alagoas foi proibida. Então eu queria encerrar a live com esse pedido para que o Altieri, para que o Marcos, para que a Li, para que a professora Super Sincera, para que o Tatuado, para que as pessoas que têm aquela live mais aconchegante, né, diferente dessa aqui que tem um debate mais técnico, mas que eles conseguem ter uma conversa mais aconchegante, possam puxar essa live, porque eu faço questão de divulgar, de chamar os alunos a participarem, a galera a participar, porque eu não tenho a propriedade de falar sobre isso. Seria oportunismo, muito oportunismo midiático, se eu saísse puxando a discussão sobre o 8 de março. Eu já vi o Marcos falando a respeito das mulheres trabalhadoras e como elas ralam para poder se manter e ainda fazer política na cidade dele. Já vi o Altieri falando, inclusive, sobre a questão das mulheres trans. Aqui a gente tem a Alana, que é uma mulher trans, que tentou ingressar na vida política, mas acabou sendo brecada pelo PSB, né? E aí eu queria ouvir muito a visão de vocês, porque eu acho que é fundamental para que o debate ocorra, certo? Então, eu queria só saber se é possível, se vocês podem fazer essa live, quando podem fazer, porque a gente tem muito que discutir. Eu vou contigo. Eu estou evitando de abrir live, porque eu tive uns problemas aqui no TikTok, tá? Mas não tenho problema de participar com live de ninguém. Entendeu? Não sei, porque eu tive uns problemas pessoais aqui, acasaram emocionalmente. E para poder me preservar, eu só tenho entrado nas lives das pessoas. Mas eu apoio qualquer tipo de, entendendo, qualquer movimento, entendendo, desde que esteja direitos iguais, entendendo, que não tenha excesso nem de um lado do outro, que tenha ter os mesmos direitos, porque a Constituição não dá essa garantia. Todo homem e mulher é igual perante a lei. Não faz distinção de gênero, entendendo, de orientação sexual. A gente tem que olhar para... Como uma pessoa disse aqui na sua live, pelo amor de Deus, as pessoas falam do amor de Deus sem compreender o que é amor de Deus. Porque o conservadorismo do Brasil deturpa o que é isso. Não, eu entendo, e eu encerro a live sabendo se o Altieri tem como puxar essa discussão, porque ele puxa umas lives à noite que são maravilhosas, entendeu? Qual o reflexo disso pro 8 de março? Acho que a da Louvinha seria ótima para fazer isso, mas ela tá dodói. Eu queria que a Ali fizesse isso, né? Mas a Ali não abre live. E só para poder deixar uma coisa clara, alguém falou aí que o símbolo do dia do 8 de março será a Pablo Vittar. Não seria problema nenhum o símbolo do dia 8 de março fosse uma mulher trans, já que elas são as mulheres que mais sofrem na nossa sociedade e morrem com tem metade da expectativa de vida. Acontece que a Pablo Vittar não é uma mulher. A Pablo Vittar é um homem gay que tem uma expressão artística chamada drag queen. Ela não é uma mulher trans. Então, ela não é uma boa pedida para ser esse exemplo. Ela é exemplo para outras coisas.
Olha, a Daluzinha disse que vai abrir a live. Pronto, assim que a Dalu abrir, a gente vai compartilhar. E Marcos, meu querido, por favor, atualiza a gente, se possível, sobre a situação do Otto, né? Se o Marcos puder, seria um prazer. O Otto, né? Linhares, pessoal, não é o Fonseca. Isso. O Otto Linhares, lá de São Paulo. Tá? O Otto, ele tá. A última notícia que eu vi é que ia fazer a traqueostomia, acho que ontem à noite, anteontem, na verdade. E para poder colocar a válvula, né, para mais conforto para ele, porque já está muito tempo em hospital, e tentaram despertar ele 2 vezes e ele fica muito agitado, né? Então eles resolveram fazer a traqueostomia primeiro e para tentar acordar ele de novo. Então, eu não sei se ontem eles já tentaram acordar ele, né? Amanhã eu vou falar com a dona Laura, a esposa dele, aí eu vou ter notícia para vocês. Mas eles estavam tentando já despertar ele, né? Porque o coma dele é inclusive, né? Uhum. Então, gente, eu encerro aqui a live, mas é isso. Quem tem sua religião, quem tem sua questão de fé, por favor, orem pelo Otto. O Otto é um cara que eu tenho muito carinho, é um cara que aqui na live fez muita live de política e economia comigo. E é isso. Quem tiver seu carinho, seu respeito, seu apreço pelo Otto, que o manifeste, porque é um companheiro nosso, independente de lado político, poderia ser alguém da direita ou de qualquer outro segmento. Não, é o Otto Linhares, Lee. Queria que a galera pudesse fazer isso, tá? Nessa live passaram agora junto com... Barba Branca, o senhor... Isso. Ele deve ter uns 60 anos, mais ou menos, não é isso? Acredito. Isso. Nessa live passaram aqui cerca de mais de 7 mil pessoas, foram mais de 23 presentes e a galera participou praticamente em torno de 32 novos seguidores. Gente, me segue lá no canal, obrigado a todo mundo. E, por favor, acompanhe a live da Dalu e acompanhem todos os que estão aqui. Sigam o Bruno, sigam o Tatuado, sigam o Altieri, sigam o Marcos, porque tem muito conteúdo para oferecer a vocês. Obrigado. Beijo do muito prazer conhecer todo mundo aqui. Sempre um cara maravilhoso é você, viu? Você é um cara maravilhoso, viu? Sim. Você é um cara maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, valeu, gente. Tchau, Bruno. Obrigado, Altieri. Obrigado. Da rolagem. Tô descendo.